Naquela época, no coração de um reino onde os exuberantes salões de um palácio ecoavam com o burburinho da nobreza, as convenções eram tão estranhas quanto fascinantes. Segredos escondidos sob camadas de seda e rendas, costumes bizarros trazidos à vida no esplendor dourado do mais grandioso dos palácios. Olá, viajantes da história! Hoje conheceremos os segredos imundos do Palácio de Versalhes. Ficou curioso para saber como faziam o número 2 por lá, por exemplo? Então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. Versalhes, o Palácio dos Extremos. No epicentro do poder francês, o Palácio de Versalhes erguia-se como um farol de luxo e opulência. Localizado ao sudoeste da cidade de Paris, Versalhes foi o coração pulsante da monarquia absoluta francesa durante os séculos 17 e 18. Seus corredores dourados, repletos de arte e cultura, abrigavam uma intrigante mistura de política, intrigas e costumes peculiares. No entanto, a história de Versalhes não se limita à política e aos banquetes extravagantes. Por trás desta fachada dourada, escondiam-se costumes e rituais estranhos, que deixariam até os mais aventureiros de nós com a sobrancelha erguida. As rainhas e suas libertações inusitadas. Vamos falar sobre algo que todos nós fazemos, mas raramente discutimos: a necessidade de ir ao banheiro. Surpreendentemente, para a realeza francesa, essa necessidade mundana se transformava em um assunto de grande importância. Na corte real francesa, as convenções sociais eram tão estranhas que as rainhas podiam aliviar-se diante de toda a nobreza. Sim, é isso mesmo. Você pode estar pensando, isso é estranho. E sim, mas era apenas mais um dia na corte francesa. Para tornar as coisas ainda mais interessantes, havia um posto oficial para auxiliar nessas tarefas delicadas. O Vale de Chambre era um acompanhante íntimo da realeza, literalmente traduzido como valete de quarto, mas seu papel se estendia muito além dos deveres típicos de um mordomo. A arte de ir ao banheiro em público. Agora você pode estar se perguntando: como diabos isso era possível? Bem, havia um código de conduta para tal prática. A rainha realizava suas necessidades em um penico embutido em sua cadeira. Essa cadeira, um precursor surpreendentemente elegante de nosso moderno vaso sanitário, era conhecida como chaise percée. Enquanto a rainha, fazia aí o seu negócio, ninguém nem mesmo piscava, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas não pense que a rainha estava apenas sentada em uma cadeira comum. A chaise percée era uma obra-prima da marcenaria, uma peça de mobiliário ricamente decorado, ajustada às necessidades da monarca, um trono digno de sua majestade, por assim dizer. Quando o perfume substitui o banho. Embora a ideia de tomar banho regularmente seja uma segunda natureza para a maioria de nós hoje em dia, a realeza do século XVII na França não tinha o mesmo ponto de vista. Versalhes, apesar de toda a sua grandeza, não possuía encanamento adequado para banheiros modernos. Consequentemente, a higiene pessoal era algo, digamos, um pouco esquecido. Banhos eram infrequentes, muitas vezes considerados prejudiciais para a saúde. Em vez de água e sabão, o perfume era o método de limpeza preferido. E não estamos falando de uma simples borrifada de perfume. Estamos falando de litros de perfume aplicados diariamente. A rainha Maria Teresa era tão fã de fragrâncias que era conhecida como a rainha dos perfumes. O Palácio dos Bailes. O Palácio de Versalhes não era apenas um lugar de política e perfume, mas também de festas sem fim. Bailes de máscaras extravagantes, jantares opulentos e apresentações de música e dança aconteciam regularmente, dando ao palácio uma reputação de ser um centro de diversão contínua. No entanto, há um lado mais sombrio para essas festividades. As festas frequentemente continuavam pela noite adentro, e os bailes, uma expressão popular para sacudir o esqueleto, assumiam um significado completamente novo. É dito que os corredores do palácio muitas vezes serviam como um banheiro improvisado para a nobreza, que não queria perder um minuto da diversão. Sim, as coisas ficavam bem sujas. Quando o rei faz,
todos fazem. Se a rainha podia aliviar-se na frente de todos, o rei não ficava para trás. Luís XIV, também conhecido como Rei Sol, tinha seus próprios rituais de alívio. Havia uma cerimônia diária conhecida como Lever du Roi, onde o rei acordava e se aliviava em frente de um público seleto de cortesãos. Dizem que assistir o rei fazer as suas necessidades era considerado uma honra, um sinal de status e confiança. Agora, isso é o que eu chamo de um seguidor leal. Imagine a cena, o rei sentado em seu trono de ouro, cercado por seus súditos enquanto atendia ao chamado da natureza. E o mais estranho de tudo isso, todo mundo achava normal. Os servos do estômago real. Embora possa parecer surpreendente, havia realmente uma posição oficial cujo dever era cuidar das necessidades corporais do rei. O Vale de Chambre era responsável por auxiliar o rei em suas funções corporais, o que incluía recolher e limpar as fezes reais. Esse trabalho, apesar de desagradável, era considerado um privilégio. Sim, você ouviu direito. Era um trabalho muito procurado, pois garantia a proximidade com o rei, oferecendo oportunidades de influência e poder. Então, da próxima vez que você reclamar de seu trabalho, lembre-se, poderia ser pior. O Petit Coin. Apesar de todas as estranhezas que acabamos de descrever, Versalhes ainda possuía algumas instalações para higiene pessoal, conhecidas como Petit Coin, ou seja, pequeno canto. Esses espaços eram, no entanto, bastante raros e inadequados para a grande população do palácio. O Petit Coin muitas vezes se limitava a um simples canto ou armário com um pinico. E lembre-se, estamos falando de um palácio que hospedava centenas de nobres, servos e visitantes diariamente. Consequências higiênicas à parte, o uso do Petit Coin era uma arte em si, muitas vezes exigindo habilidade e equilíbrio para evitar derramamentos indesejados. A Revolução Higiênica. No final do século XVIII, com a aproximação da Revolução Francesa, houve uma mudança radical nos costumes e práticas de higiene da corte. A ideia de que tomar banho era prejudicial à saúde foi lentamente sendo abandonada, e a higiene pessoal se tornou cada vez mais importante. Juntamente com a queda da monarquia, caiu também o costume de aliviar-se em público. As novas gerações de nobres franceses adotaram práticas mais modernas, incluindo o uso de quartos de banhos privativos. O legado de Versalhes. Embora os hábitos de higiene de Versalhes possam parecer estranhos, até mesmo repulsivos para nós hoje, eles são uma parte importante da nossa rica tapeçaria histórica do palácio. Versalhes não era apenas um centro de poder e luxo, mas também um reflexo da cultura e dos costumes da época. A história do palácio nos lembra de como os padrões sociais podem mudar ao longo do tempo, moldados por avanços tecnológicos, eventos históricos e mudanças culturais. E embora a ideia de aliviar-se em público possa parecer estranha para nós, para a corte de Versalhes era apenas mais um dia no palácio. Em meio ao esplendor dourado de um dos maiores palácios já construídos, existiam segredos que chocariam até os mais poderosos monarcas. A grandiosidade do Palácio de Versalhes, com seus salões resplandecentes e jardins exuberantes, escondia um lado sombrio. Dentro de suas opulentas paredes, onde a realeza exibia suas riquezas, também floresciam práticas tão repugnantes que desafiavam a própria ideia de nobreza. Olá, viajantes da história! Se você acha que a vida no palácio era pura elegância e glamour, prepare-se para se surpreender. Hoje falaremos sobre o estilo de vida nojento das mulheres reais no Palácio de Versalhes durante o reinado do rei Luís XIV. Antes de mergulharmos nesse mundo de luxúria e sujeira, já deixe o seu super like. E sem mais demora, vamos ao vídeo. O brilho e a decadência. O Palácio de Versalhes, localizado na França, é um dos mais impressionantes exemplos de arquitetura e opulência na história europeia. Concebido inicialmente como um simples pavilhão de caça, tornou-se a principal residência da corte francesa durante o reinado de Luís XIV. O rei, conhecido como o Rei Sol, desejava que o palácio fosse um símbolo do poder absoluto da monarquia e da supremacia francesa. Cada detalhe do palácio, desde os lustres de cristal até os mármores importados, refletia o esplendor de sua visão. No entanto, por trás dessa fachada deslumbrante, escondia-se uma realidade bem menos gloriosa.
Apesar de toda a pompa e riqueza, a vida em Versalhes não era tão sofisticada quanto se poderia imaginar. O palácio abrigava centenas de membros da nobreza, seus criados e uma infinidade de trabalhadores. Com uma população flutuante que muitas vezes chegava a milhares de pessoas, o palácio se tornava uma cidade dentro de outra, mas sem a infraestrutura necessária para lidar com tanta gente. A ausência de sistemas modernos de saneamento transformava a vida diária em um verdadeiro desafio. Não era incomum que os nobres, vestindo trajes luxuosos, tivessem que lidar com condições que hoje consideraríamos insalubres. As mulheres da corte, em particular, viviam em um ambiente onde a aparência externa era de suma importância, mas onde a higiene pessoal era negligenciada. Os enormes vestidos de seda, cheios de rendas e enfeites, escondiam a sujeira que se acumulava nos corpos que raramente viam água. A falta de banhos regulares, somada ao uso excessivo de perfumes para disfarçar os odores, criava uma atmosfera pesada e muitas vezes sufocante. As damas nobres que passavam horas em frente aos espelhos empoeirados escondiam sua falta de higiene atrás de uma máscara de cosméticos caros. Assim, enquanto a corte brilhava por fora, internamente, ela apodrecia em um ambiente de decadência mascarada. O problema da higiene. No século XVII, a higiene pessoal era vista com desconfiança e até mesmo com certo desprezo em muitos círculos da nobreza. Em Versalhes, onde as aparências eram tudo, o banho era considerado uma prática perigosa, capaz de abrir os poros do corpo para doenças mortais. Assim, as mulheres da corte preferiam usar perfumes para mascarar os cheiros naturais, acreditando que isso era suficiente para manter a pureza de seus corpos. Na realidade, o que se fazia era apenas disfarçar a sujeira que se acumulava ao longo dos dias, semanas e, em alguns casos, meses sem uma lavagem adequada. Os banhos, quando aconteciam, eram verdadeiros eventos. Envolviam a preparação de enormes banheiras, muitas vezes no centro dos aposentos, onde a água era aquecida em grandes caldeirões. A nobreza, no entanto, considerava essa prática arriscada, temendo que a exposição prolongada à água pudesse causar doenças. Como resultado, muitas mulheres preferiam se limpar apenas com panos úmidos, focando nas partes visíveis do corpo. Essa prática, somada ao uso de camadas de roupas pesadas, criava um ambiente propício para o desenvolvimento de infecções e outras doenças de pele. No entanto, ao invés de tratar essas condições de maneira adequada, as damas da corte simplesmente adicionavam mais pó e mais perfume, em uma tentativa desesperada de manter as aparências. O uso de perucas, que se tornaram moda durante o reinado de Luís XIV, só piorava a situação. Essas perucas, feitas de cabelos naturais e tratados com produtos químicos, raramente eram lavadas. Com o tempo, elas se tornavam abrigos para piolhos e outras pragas. As infecções no couro cabeludo eram comuns, mas, mais uma vez, a solução encontrada pela corte era simples: mais pó, mais perfume, e a peruca voltava a brilhar, escondendo tudo o que estava por baixo. A ironia é que, enquanto o Palácio de Versalhes brilhava com o esplendor da moda e da riqueza, seus habitantes viviam em condições que hoje consideraríamos repulsivas. A privacidade despedaçada. Em Versalhes, a vida privada praticamente não existia. O palácio, com sua vasta extensão de corredores, quartos e salões, era um lugar onde a intimidade era constantemente invadida. As mulheres da corte, sempre cercadas por damas de companhia e criados, tinham pouco ou nenhum espaço para si mesmas. Desde o momento em que acordavam até a hora de dormir, suas vidas eram um espetáculo público. As cerimônias de vestir, por exemplo, eram eventos diários assistidos por várias pessoas, onde cada peça de roupa era cuidadosamente escolhida e comentada por aqueles ao redor. Os aposentos, onde se esperava encontrar um pouco de paz, eram muitas vezes compartilhados com outras pessoas.
Mesmo os quartos privados das damas da corte raramente eram de uso exclusivo, com servos e outras damas entrando e saindo ao longo do dia. Além disso, a arquitetura do palácio não favorecia a privacidade. As paredes finas e as portas constantemente abertas permitiam que qualquer conversa, por mais íntima que fosse, pudesse ser ouvida por aqueles que passavam nos corredores. Isso criava um ambiente de constante vigilância, onde cada palavra, cada gesto era potencialmente conhecido por todos. A questão das necessidades fisiológicas era ainda mais problemática. O palácio, projetado para impressionar com sua grandiosidade, não tinha banheiros adequados para todos os seus ocupantes. Os poucos locais destinados a essa função eram sujos e mal ventilados, verdadeiras latrinas a céu aberto. Como resultado, muitas mulheres preferiam usar penicos em seus próprios aposentos. Estes, por sua vez, eram frequentemente esvaziados pelas janelas, despejando o conteúdo nos jardins abaixo. Não era incomum que os visitantes de Versalhes, ao caminhar pelos famosos jardins do palácio, fossem surpreendidos por esses presentes desagradáveis. Era uma prática comum, mas que revelava a face menos glamourosa da vida na corte. Higiene íntima feminina. A higiene íntima das mulheres em Versalhes era um assunto cercado de mistérios e práticas antiquadas. Em um tempo em que o conhecimento sobre o corpo feminino era limitado e os banhos regulares vistos com desconfiança, as mulheres da corte recorriam a métodos que, hoje, parecem impensáveis. Durante o ciclo menstrual, por exemplo, utilizavam pedaços de tecido ou esponjas naturais, que eram lavados e reutilizados, mas sem os cuidados necessários, frequentemente resultavam em infecções e desconfortos. O silêncio sobre o tema só agravava a situação, tornando a experiência ainda mais solitária e difícil. Em um ambiente onde a privacidade era quase inexistente, a higiene íntima tornava-se um desafio constante. As mulheres lidavam com a necessidade de manter as aparências enquanto escondiam as dificuldades diárias, muitas vezes recorrendo a ervas e essências aromáticas na tentativa de aliviar os incômodos. Porém, essas soluções eram temporárias e, em muitos casos, ineficazes. Assim, em meio ao brilho e à opulência da corte, a realidade da higiene íntima permanecia um segredo pouco falado, mas profundamente sentido. Moda, beleza e doenças. A obsessão pela moda e pela beleza em Versalhes era notória, e as mulheres da corte estavam dispostas a qualquer sacrifício para manter sua aparência impecável. O uso de cosméticos era generalizado, e a composição desses produtos deixaria qualquer dermatologista moderno horrorizado. Os pós brancos, que davam o famoso aspecto pálido às damas da corte, eram feitos com chumbo, um metal pesado e tóxico. O uso contínuo desses produtos levava a sérios problemas de saúde, como a deterioração da pele, dores de cabeça crônicas e, em casos extremos, morte por envenenamento. No entanto, a pressão social para manter a aparência superava o medo dos efeitos colaterais. Além dos cosméticos, havia também a questão dos espartilhos. Essas peças de roupa, usadas para afinar a cintura e moldar o corpo segundo os padrões da época, eram extremamente apertadas. As mulheres da corte suportavam a dor e o desconforto causados por horas a fio, dia após dia. Os espartilhos comprimiam os órgãos internos, dificultavam a respiração e causavam desmaios frequentes. Ainda assim, não usá-los era impensável. A beleza em Versalhes era algo a ser conquistado a qualquer preço, mesmo que isso significasse sacrificar a própria saúde. As doenças também eram um problema constante. Doenças de pele, infecções e até epidemias varriam o palácio de tempos em tempos. A varíola, em particular, era uma ameaça constante. As cicatrizes deixadas pela doença eram frequentemente escondidas sob camadas de maquiagem, mas os efeitos no corpo e na saúde eram permanentes. Em um ambiente onde o cuidado com a saúde era frequentemente secundário em relação à manutenção das aparências, as doenças se espalhavam rapidamente. No entanto, em vez de procurar tratamentos eficazes,
As damas da corte preferiam confiar em remédios caseiros e superstições. O preço dessa negligência era alto, mas, para elas, a aparência continuava sendo a prioridade absoluta. Nos corredores dourados de um palácio eterno, segredos são sussurrados sob a luz cintilante dos candelabros. Em um lugar onde a opulência se mescla com escândalos inesperados, reina um monarca cujas paixões desenham o destino de um império. Aqui, luxúria, traição e intrigas não são ficção, mas pedaços vividos de uma realidade surpreendentemente intensa. Olá, viajantes da história. Será que as cortinas de Versalhes escondem mais dramas do que os palcos de nossas mais aclamadas peças teatrais? Hoje, vamos mergulhar nas verdadeiras e surpreendentes histórias da corte de Luís XIV. Antes de revelarmos os segredos que nem mesmo os melhores roteiristas poderiam imaginar, já deixe seu super like. E sem mais demora, vamos desvendar os escândalos e intrigas que cercam o lendário Rei Sol. No vibrante teatro da corte francesa do século XVII, as histórias se entrelaçam como os ramos de uma antiga videira. No começo, temos Luís XIV, ainda adolescente, sendo cuidadosamente preparado para os deveres da realeza. E não demorou muito. Com apenas 15 anos, sua mãe começou a procurar alguém adequado para ensinar ao jovem rei os caminhos da procriação, com quem o rei perderia sua virgindade. Era vital para Luís gerar um herdeiro e um suplente para assegurar o futuro da linhagem real. Aurora von Goethe, consultora histórica, conta o quão desafiador foi para a rainha encontrar a candidata ideal. Uma mulher discreta, modestamente experiente, saudável e atraente, mas não deslumbrante, para não roubar completamente a cena. A escolhida foi Catarina Henriette Bellier, uma das damas da rainha, também chamada de Catarina de um olho. Apesar de ser considerada pouco atraente e ter apenas um olho, Catarina cumpriu sua tarefa com êxito. O jovem rei encontrou-a quase sem vestes em seu quarto, um encontro que marcou sua iniciação. Por seus serviços, Catarina foi ricamente recompensada com 2.000 libras, 2 casas, o título de baronesa e o Hotel de Beauvais, onde sua única imagem ainda adorna a parede do pátio. A complexa e muitas vezes tumultuada vida da corte de Luís XIV não parava de surpreender. Os rumores que cercam a origem de Luísa Maria Teresa, uma freira em Morée, ilustram bem isso. Ela viveu reclusa, mas muitos acreditavam que tinha laços com a realeza. Algumas teorias sugerem que um bebê negro nasceu da rainha Maria Teresa, mas a criança talvez não fosse realmente de ascendência africana. Uma condição de pele azulada por falta de oxigênio poderia explicar a cor, levando à sua morte precoce. Outra versão mais picante sugere que a criança era fruto de um caso da rainha com um bobo da corte, que era um anão africano, ou até mesmo de Luís XIV, conhecido por seus contatos com mulheres exóticas da África. A verdade sobre a ascendência de Luísa Maria Teresa, contudo, foi perdida no tempo. Nesse cenário de segredos e intrigas, a figura do conde de Guiche, Guy Armand de Gramont, destaca-se. Ele era uma presença deslumbrante na corte de Luís XIV, conhecido por sua bissexualidade e por atrair tanto homens quanto mulheres. Ele e sua irmã eram próximos do duque e da duquesa de Orleans, Filipe e Henriqueta. Apesar da amizade íntima com Filipe, Armand mostrava pouco respeito por ele, chegando ao ponto de agredi-lo durante um baile. O verdadeiro escândalo, no entanto, foi o caso amoroso de Armand com Henriqueta, iniciado a pedido de Filipe para que se conhecessem melhor. A relação rapidamente evoluiu para um romance secreto e ardente. Em um incidente memorável, Filipe quase flagrou os dois juntos. Armand teve que se esconder às pressas atrás de uma porta enquanto um ajudante tentava distrair Filipe, permitindo que Armand escapasse despercebido. Depois da morte repentina de sua primeira esposa, Maria Teresa da Áustria, em 1683, Luís XIV não tinha pressa de casar novamente.
Embora já tivesse um herdeiro, ele se sentia pouco atraído pelas princesas europeias disponíveis. No entanto, Françoise d'Aubigné, conhecida como a Marquesa de Maintenon, capturou sua atenção. Ela, que tinha nascido em pobreza e se tornado viúva jovem do poeta Paul Scarron, trabalhava em Versalhes, cuidando dos filhos ilegítimos do rei. Com o tempo, a proximidade com o rei evoluiu para um amor genuíno. Conhecida por sua fé, a Marquesa de Maintenon só aceitava viver com Luís se casados. Embora não haja registros oficiais, é amplamente aceito que se casaram secretamente, mantendo o máximo de discrição devido à origem humilde dela. Ela nunca ganhou títulos ou direitos reais, mas sempre esteve ao lado do rei, morando em aposentos próximos aos dele. A Guerra de Devolução teve início em 1667 e Luís XIV liderou suas tropas com fervor. Em Paris, a saudade de sua amante da vez, Luísa de La Vallière, era intensa. Grávida do quarto filho do casal, Luísa decidiu desafiar as ordens e juntou-se à corte em viagem ao encontro do rei. Em um ato audacioso, ela ultrapassou a carruagem da rainha, causando revolta e náuseas em Maria Teresa. Quando a caravana fez uma parada, o clima entre as duas mulheres estava glacial, evidenciando que Luísa deveria ter ficado em casa. No entanto, determinada a ver o rei primeiro, ela ordenou novamente que seu cocheiro ultrapassasse a da rainha. Luísa chegou primeiro, mas ao invés de um encontro caloroso, foi recebida por Luís com uma reprimenda. "O que, madame? Antes da rainha?" E se afastou, deixando-a com sua audácia e seu arrependimento. Em 1678, Paris estava com rumores de que alguém na corte de Luís XIV planejava envenená-lo. As investigações revelaram uma rede de intrigas e magia, com vários cortesãos utilizando poções e feitiços contra o rei. A capital francesa, naquela época, era um reduto de magos e bruxos que vendiam suas artimanhas a quem desejasse ascender na corte. A ambição era o que movia essas conspirações. Luís poderia conceder poder, riqueza e status, fazendo com que a competição por seu favor fosse feroz. Françoise Athénaïs de Rochechouart de Mortemart, Marquesa de Montespan, estava entre as mais desesperadas para manter sua posição como amante favorita. Era cliente de Lavoisin, a feiticeira mais notória da cidade, e supostamente misturava poções de amor na comida do rei. Em 1679, Luís criminalizou a magia e a criação de poções, iniciando o caso dos venenos. Um tribunal especial investigou 400 pessoas ao longo de 3 anos, resultando em 36 condenações à morte e 34 ao exílio. Em meio a todas essas tramas, Ana Maria Luísa de Orleans, conhecida como La Grande Mademoiselle, prima de Luís XIV e uma das solteironas mais cobiçadas da corte, viveu sua própria história de amor e tragédia. Aos 40 anos, ainda estava solteira, apesar de já ter recebido propostas de casamento, inclusive do próprio Luís XIV. Porém, foi Antoine Nompart de Caumont, o não muito atraente Duque de Lausanne, quem conquistou seu coração. Ela se apaixonou perdidamente, mas o amor não era recíproco. Após muita insistência, ela conseguiu que ele aceitasse se casar com ela. O noivado, contudo, foi curto. Quando a corte descobriu que ela pretendia casar-se com alguém de status inferior, o rei retirou sua permissão para o casamento. Pouco tempo depois, Lausanne foi preso após conflitos com outros membros da corte. Mademoiselle passou 10 anos implorando pela liberdade dele, chegando a sacrificar parte de sua fortuna para isso. Dizem que se casaram secretamente mais tarde, mas o relacionamento foi tumultuado e acabou com Lausanne sendo expulso de casa permanentemente. Paralelamente, Henriqueta Ana de Inglaterra, casada com Filipe, Duque de Orleans e irmão de Luís XIV, parecia ter um casamento estável e amoroso no início. No entanto, as aparências enganam, e logo ambos começaram a ter aventuras amorosas. Henriqueta, muito próxima de Luís XIV, servia como diplomata nas relações entre França e Inglaterra, e rumores sobre um possível caso entre ela e o rei começaram a circular. Os frequentes encontros privados entre os dois só adicionaram lenha à fogueira, tornando o suposto affaire ainda mais escandaloso.
Nicolas Fouquet, nascido em 1615 numa família nobre, foi a versão francesa do Ícaro do século XVII. Rapidamente ascendeu na hierarquia política e social, desviando fundos que deveriam ir para o rei. Sua riqueza chegou a superar a de Luís XIV, mas sua ostentação acabou sendo sua ruína. Em 1661, ele organizou uma festa tão extravagante que convenceu o rei de que Fouquet se tornara uma ameaça. Luís XIV ordenou sua prisão e julgamento por peculato. Embora tenha escapado da pena de morte, foi banido da França. Preocupado com o que Fouquet poderia fazer no exterior, o rei decidiu mantê-lo preso em Pignerol, onde permaneceu até sua morte em 23 de março de 1680. Imagine viver sob os olhares de centenas de pessoas, onde cada gesto seu é observado, julgado e seguido por normas inquebráveis. Em um mundo repleto de regras bizarras e rituais excêntricos, o poder não era apenas exercido, mas encenado como um teatro público. Um lugar onde a privacidade não existia e até os momentos mais íntimos eram guiados por tradições que, para nós, parecem impensáveis. Olá, viajantes da história. Já imaginou ser obrigado a assistir ao banho do rei ou a testemunhar seu ritual matinal? Hoje, falaremos das regras de etiqueta mais absurdas do Palácio de Versalhes. Antes de mergulharmos nesse espetáculo bizarro, deixe seu super like. E sem mais demora, vamos ao vídeo. A presença constante de espectadores. No Palácio de Versalhes, a privacidade não existia. A vida do rei e da rainha era um verdadeiro espetáculo público. O momento de acordar, conhecido como Le Lever, era acompanhado por uma série de rituais complexos. Às primeiras luzes do dia, nobres de várias patentes se reuniam no quarto do rei Luís XIV para testemunhar seu despertar. A ordem de quem ajudaria o monarca a vestir-se era seguida religiosamente. E o simples ato de entregar uma peça de roupa ao rei era uma forma de exibir proximidade e prestígio. A corte funcionava como uma espécie de hierarquia teatral, onde cada nobre lutava para ter seu momento de atenção. E à noite, o coucher, o ritual de ir para a cama, não era menos formal. Toda a rotina real era acompanhada por olhares atentos, reforçando o poder simbólico do monarca. O privilégio de segurar uma vela. Um dos maiores privilégios na corte era o de segurar uma vela para o rei ou a rainha, enquanto eles caminhavam pelos corredores do palácio à noite. Essa tarefa aparentemente simples carregava uma enorme carga simbólica. Quem tinha a honra de iluminar o caminho real mostrava seu status perante os outros nobres. Era uma oportunidade única para mostrar sua relevância, pois somente as figuras mais importantes da corte podiam ser vistas realizando tal tarefa. A luz que guiava o rei era também uma luz que colocava o nobre portador sob os holofotes do poder, uma metáfora perfeita para a constante competição na corte de Versalhes. A permissão para sentar-se. Se você acha que sentar-se na presença do rei era algo comum, engana-se. Em Versalhes, sentar-se na presença do monarca era um luxo reservado apenas a uma elite altamente privilegiada. Mesmo entre os nobres, apenas aqueles de mais alta posição social podiam se sentar, e isso em assentos específicos, como bancos ou cadeiras sem encosto, que nunca sugeriam conforto completo. Esse pequeno gesto, ou a falta dele, refletia o poder do rei e o lugar de cada um na complexa hierarquia social da época. Em Versalhes, até a postura física era um lembrete constante da sua posição perante a monarquia. O ritual do cocô real. Agora prepare-se para uma das mais bizarras tradições da corte de Luís XIV. O rei fazia suas necessidades fisiológicas na presença de nobres. Sim, você ouviu bem. Esse momento, que deveria ser privado, era realizado com uma plateia silenciosa de cortesãos, que, por mais estranho que pareça, viam nisso uma grande honra. Era uma parte do cotidiano real, onde o poder do monarca se estendia a todas as esferas da vida.
Até os atos mais triviais eram transformados em símbolos de autoridade, reforçando a imagem do rei como o centro absoluto de poder e controle em Versalhes. O vestuário obrigatório. As roupas da corte de Versalhes não eram apenas uma questão de moda, mas de status e poder. Nobres eram obrigados a vestir-se de forma extravagante e muitas vezes desconfortável, independentemente do clima ou das circunstâncias. Nos dias mais quentes, suportavam pesadas camadas de tecidos, rendas e adornos, e nas noites mais frias, suas vestes longas e volumosas não proporcionavam muito calor. Para as mulheres, os vestidos elaborados eram especialmente difíceis de manejar, e para os homens, os ternos apertados e pesados mostravam sua importância social, mas também lhes roubavam qualquer conforto. No fim, a aparência valia mais do que o bem-estar pessoal, e mostrar sacrifício era um dever implícito. Beber e comer com controle. Os banquetes em Versalhes eram espetáculos de abundância, com mesas repletas de iguarias, vinhos e sobremesas finas. No entanto, comer de verdade era quase um tabu. Mostrar prazer ao se alimentar era visto como falta de controle. Nobres mal tocavam na comida, e muitos apenas fingiam comer, mantendo a postura ereta e o olhar distante. O comportamento à mesa era tão calculado quanto qualquer outro aspecto da vida na corte. Demonstrar apetite era uma fraqueza, e ao invés disso, era valorizado o autocontrole, como se até mesmo o prazer em comer pudesse ser considerado uma distração indigna da nobreza. A etiqueta do leque. Se a fala era controlada e as ações rigidamente reguladas, o leque oferecia uma rara oportunidade de comunicação silenciosa e secreta. As damas da corte dominavam a complexa arte da etiqueta do leque, usando movimentos sutis para transmitir mensagens. Abrir e fechar o leque rapidamente poderia indicar impaciência, enquanto escondê-lo parcialmente poderia sugerir interesse em alguém. As regras de Versalhes permitiam poucos momentos de intimidade ou autenticidade, e assim, o leque tornou-se uma ferramenta poderosa para disfarçar intenções ou até enganar rivais. Em um mundo onde cada palavra podia ser interpretada e cada gesto vigiado, essa linguagem silenciosa oferecia às damas uma forma de controle. Beijos na roupa do rei. Demonstrar lealdade ao rei de Versalhes não se limitava a palavras ou atos grandiosos. Em ocasiões solenes, os nobres deviam beijar as roupas do monarca como sinal de respeito e submissão. Um gesto que, para nós, parece exagerado, era considerado um grande privilégio. Beijar a barra do manto do rei ou da rainha era uma forma de reafirmar a hierarquia rígida que regia aquele universo. Não era apenas uma demonstração de servidão, mas também um lembrete constante de que, em Versalhes, o poder residia em cada detalhe, até mesmo nas dobras das vestes reais. O ritual do banho público. Se você acha estranho tomar banho em público, prepare-se. O rei de Versalhes, em algumas ocasiões, banhava-se diante da corte. Esse ato, que hoje consideramos íntimo, era transformado em um espetáculo real, reforçando a ideia de que o monarca não tinha nada a esconder. Os nobres assistiam em silêncio enquanto o rei lavava-se, e alguns até ajudavam no processo, secando-o ou oferecendo perfumes. Isso demonstrava não só a devoção dos nobres, mas também o poder do rei sobre seus súditos, que viam até os momentos mais pessoais como parte de seu papel político e social. A supervisão da rainha ao dar à luz. Quando a rainha dava à luz, a corte inteira estava presente para testemunhar o momento. O nascimento de um herdeiro era um evento público, pois a legitimidade da linhagem real tinha que ser garantida. Não havia espaço para segredos ou dúvidas, e a presença dos nobres servia para assegurar que o bebê que nascia era realmente da monarquia. Nesse momento, a privacidade, tão rara em Versalhes, desaparecia completamente.
Era uma situação de total exposição, mas vista como necessária para a manutenção da ordem e da continuidade dinástica. Agora, chegamos ao fim de mais uma jornada. Mas me diga, você suportaria viver sob os olhos constantes de uma corte ou acha que preferiria um pouco de privacidade, mesmo ao lado de reis? Sua perspectiva é valiosa para nós. Então deixe seu comentário e entre na conversa. Não esqueçam de deixar o seu like no canal. Essa ação ajuda muito. E se esse vídeo foi relevante para você, compartilhe. Até a próxima e nos vemos em breve. Fiquem em paz. Fiquem com Deus.